Loop mental. Acordar, dormir, acordar de novo. Acordar, levantar, comer, trabalhar, ouvir, assistir, comer e dormir. Tudo é muito igual. Tudo é uma eterna repetição com pequena variação. A variação nos leva ao progresso. Nos tira do loop que entramos e não percebemos. Certa vez ouvi uma piada que dizia que um homem saía para o lanche todos os dias às 16 horas. Ele se sentava em um banco de frente ao escritório e reclamava do sanduíche de atum que comia. Um dia a colega do trabalho, já incomodada com a constante reclamação, perguntou por que ele não pedia para a mulher preparar um sanduíche diferente. O homem respondeu que não era casado, era ele quem preparava o sanduíche. Vivemos em um loop voluntário e não percebemos. Quando saímos do loop, criamos uma nova rotina que logo se transforma em nosso novo loop de comportamento. Da mesma forma que temos loops de comportamento, nós temos loops mentais. Temos o costume de pensar as mesmas coisas. Assistir vídeos iguais. Procuramos as mesmas ideias, com pequenas variações. Buscamos o mesmo tipo de relacionamento, com pessoas diferentes, mas com o mesmo comportamento. O viciado busca saciar o seu vício, mesmo sabendo que o vício lhe causa dor. Não é só o prazer que nos motiva. Igualmente buscamos a dor que nos é conhecida. Remoer o passado não é bom. Rememorar pode ser doença ou garantia de aprendizado. O problema é que a nossa mente se fixa em tudo o que colocamos a atenção. Se somos ofendidos, relembramos inúmeras vezes. Atacamos e nos defendemos em recriações mentais. Brigamos, em pensamento, com quem nos prejudicou. Não é preciso ser um gênio para compreender que qualquer repetição que nos leve ao desequilíbrio é prejudicial. Remoer mágoas e reviver essas mágoas é preparar o corpo para a guerra, mesmo que estejamos em tempo de paz. É envenenar o corpo com hormônios que não serão utilizados. Ou pior, que serão utilizados com a pessoa errada. Tratamento, perdão. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Não é possível mudar o passado. Se não reagimos no tempo certo, não adianta remoer os acontecimentos em uma angústia sem fim. A melhor solução é seguir em frente. Mas como seguir em frente se a mágoa volta em nossa mente? A resposta já foi oferecida: o perdão. Eu não posso voltar ao passado e mudar o meu comportamento ou o comportamento de outras pessoas. Se alguém sofreu abuso, esse abuso não desaparecerá. Reafirmo, o que podemos fazer é perdoar e seguir em frente. Não tem outra solução. Podemos até nos programar para reagir de forma diferente em um futuro provável quando nos virmos diante de uma situação parecida, mas não podemos mudar o passado. O engraçado no loop do comportamento é que a nossa mente nos coloca em uma situação parecida, de igual sofrimento, como se fosse necessário repetir para aprender. Às vezes eu falo na mente como se estivesse isolada do que somos. Nós somos a mente. Porque a mente parece ser separada do que somos. Porque existe o consciente e inconsciente. Igualmente existe a vida material e a vida espiritual. Não somos capazes de reter na memória tudo o que nos aconteceu durante a vigília e durante o sono, na vida corporal e na vida espiritual. Nós espíritos, consciências plenas, retemos amplo conhecimento, mas enquanto estamos retidos no corpo físico sofremos um torpor que nos impede de raciocinar. Estamos como que em um sonho e somos movimentados por razões que desconhecemos, ou melhor, que estão em nosso inconsciente. Existe um provérbio que diz que o ladrão sempre volta à cena do crime. Esse provérbio está correto, pois sempre voltamos aos mesmos lugares que sofremos ou que fizemos sofrer. Inconscientemente buscamos vivenciar as mesmas situações. Isso nos leva ao aprendizado e ao crescimento espiritual. O grande problema é que enquanto estivermos vivendo o loop, seja esse loop em nosso comportamento ou seja esse loop mental, é porque não superamos uma situação. Isso significa que enquanto for necessário iremos reviver dores e sofrimentos. Reencontraremos com as mesmas pessoas que nos fizeram sofrer ou que prejudicamos. Passando os mesmos tormentos de uma vida a outra até aprender. O que podemos fazer? Perdoar. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Não ache que estou me repetindo. Cada repetição tem o seu peso e sua intensidade. Chega uma hora que não mais será necessário repetir, pois que mesmo que passemos por uma situação parecida ela não terá força para nos perturbar. Aos poucos você se torna imune aos tormentos da vida.
terá efetuado uma reprogramação mental a ponto de saber como reagir diante de acontecimentos semelhantes. O que facilita o processo é a capacidade de perdoar. Para fixar o conhecimento, eu diria que a psicologia espiritual tem por base as três premissas: a imortalidade da alma, a repetição em novas encarnações e a comunicação entre espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Os espíritos desequilibrados nos influenciam para as rotinas que nos desequilibram. Para continuarmos na inércia diante de um aparelho de computador, celular ou televisão. Que continuemos sofrendo em um relacionamento abusivo com uma pessoa ou diversas pessoas, em tempos diferentes, com o mesmo comportamento. Somente os espíritos que não gostam de nós é que nos induz a continuar vivendo e revivendo uma vida sofrida. E eles vencerão até que tomemos o controle de nossas vidas. A única forma de sair do loop é entrando em outro de nossa preferência. Se somos viciados em distrações banais, por que não criar o hábito de estudar? Se não quiser estudar, por que não ler, desenhar, fazer trabalhos manuais? Não devemos ficar horas e mais horas em diversões banais. Se eu quero sair do hábito de ir para o bar, tenho que criar o hábito de ir para a igreja, para a casa de um amigo, dar um passeio a pé, ficar comigo mesmo, em casa ou onde eu quiser. Para sair de uma rotina tenho que criar outra. Eu sei que é difícil, pois existe o nosso próprio condicionamento e a pressão dos espíritos que nos influenciam, mas temos ao nosso favor a nossa força de vontade e a ajuda dos amigos espirituais. A persistência no bem anula a influência no mal. A rotina para o que nos edifica nos protege das rotinas que nos fazem mal. E por falar em loop, eu gostaria de repetir que descobrir a origem de um trauma alivia, mas não resolve as nossas crises emocionais. É necessário cuidar da doença em si, ressignificando os acontecimentos e modelando o comportamento com base no perdão. Se não perdoarmos, voltaremos à mesma situação. Você tem a capacidade de fazer um sanduíche novo todos os dias. Se não gostar, não precisa comer. Você tem a capacidade de agir de forma diferente todos os dias. Aproveite essa capacidade para dar um novo significado para a tua história. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H. C. Gonçalves. Assine o canal.